Shalom, nós estamos no Getsemane, em frente a Jerusalém. Ali em cima, nós podemos ver a cúpula dourada, aonde, na época do Senhor Jesus, ali estava o templo. Em frente à cúpula dourada, nós temos o portão dourado, que hoje está fechado, cumprindo a profecia, dizendo que o Senhor Jesus, o Messias, passou por ela. Depois, nós temos o Vale de Sidrom, e terminando o Vale de Sidrom, começa o Getsemane, que é o pé do Monte das Oliveiras. Então, quando chegava a época da colheita, as pessoas colhiam todas as oliveiras e desciam para o pé do monte. Por isso que tem o Monte das Oliveiras, mas o pé do Monte das Oliveiras se chama Getsemane. E por que o nome Getsemane? Porque em hebraico, gat quer dizer prensa e shemen quer dizer azeite. Então o nome Getsemane, na verdade, significa gat shimanim, que quer dizer prensa de azeite. As azeitonas eram trazidas todas para o gato, que ele era redondo. Então eram colocadas todas aqui no meio e um burro girava e elas iam sendo amassadas e ficava ali amassando até se tornar uma pasta. Essa pasta era colocada dentro do cesto e então esse cesto era levado para a prensa. Ela prensava por 3 vezes. De um lado, colocavam as cestas, uma em cima da outra, poderiam ser colocadas de 7 até 10 cestos, um empilhado em cima do outro. Do outro lado estavam 3 grandes pesos. Então, era solto um e havia então a pressão. Essa primeira pressão tirava esse primeiro azeite, que era o azeite mais puro, um azeite ainda escuro, grosso, mais puro. O primeiro azeite, a primícia, você ofertar a primeira parte de toda a sua colheita, você honrar a Deus acima de tudo, era o dízimo. E esse primeiro azeite ia lá para o templo de Salomão. Esse azeite era especialmente usado para ungir os reis, os sacerdotes e para o menorá de 7 hastes que havia dentro do templo, que todos os dias esse azeite puro tinha que ser colocado nas 7 hastes para que o menorá nunca se apagasse. O primeiro azeite. Depois, um outro peso e então mais pressão entre as cestas. E então este segundo azeite era usado para comida, era usado para fazer o unguento, que às vezes passavam nas pessoas, a segunda prensa. E então, mais um peso, mais pressão, e então essa pressão fazia com que das cestas fosse tirada até a última gota de azeite. E então este último azeite, que já saía não tão puro, e também já saía com alguns restinhos do caroço da azeitona, da casca da azeitona, ele já não era um azeite tão puro quanto o primeiro azeite. Então este azeite ele era usado para outras coisas, para fazer o perfume, para fazer o sabão, sabonete que as pessoas tomavam banho. E o principal, ele era usado para acender as lamparinas, porque naquela época nós não tínhamos lâmpada, não tínhamos luz elétrica, mas eram as lamparinas, o azeite colocado dentro da lamparina e aceso. Por que o terceiro era para a lamparina? Porque depois da terceira oração, o Senhor Jesus se transformou na luz do mundo.